Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Dando sequência, à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Nós vamos ler aqui agora assim. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e neste tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Nesta mensagem de hoje, nós vamos refletir sobre um assunto um pouco controverso no meio da igreja atual. Vamos falar sobre o jejum. Esta narrativa do Evangelho de Marcos apresenta alguns que vieram interrogar Jesus, os quais pareciam ser representantes tanto dos fariseus quanto dos seguidores de João Batista. E ao ser questionado por essas pessoas acerca do jejum, Jesus expõe-lhes sobre o que é o jejum. E esta necessidade, a necessidade dessa prática do jejum. Então, para a gente poder entender e compreender um pouco sobre a questão do jejum, a gente começa então fazendo a pergunta: o que é o jejum? Você sabe o que é o jejum? Você consegue identificar, dizer para que serve o jejum? Então vamos lá. Para falarmos sobre o jejum, primeiro é preciso entender o que é o jejum. Segundo o dicionário, jejum é a privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. E conforme apresenta Richard Foster no seu livro intitulado Celebração da Disciplina, o jejum, segundo a Bíblia, refere-se à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. O reverendo Paul Yong-cho, no seu livro Oração, a Chave do Avivamento, ele ainda acrescenta que o jejum é uma abstenção voluntária de alimentos, com o objetivo de se dedicar à oração. Percebemos que, indiretamente, as três declarações estão, de alguma forma, ligadas e concordando umas com as outras. E aí nós passamos, então, ao segundo ponto, que é o quê? A necessidade do jejum. Então, o texto, no versículo 18 até o versículo 20, nós vemos o seguinte. Aqui Jesus está sendo questionado pelos fariseus e pelos discípulos, pelos líderes religiosos, e pelos discípulos de João, provavelmente. Então, no versículo 20, diz aqui, versículo 18: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Ao responder essa pergunta aqui, Jesus então ele dá um panorama do que seria o jejum, tanto para ele quanto para os seus discípulos. E ele responde isso de forma bem bíblica. Então é provável que esse questionamento tenha surgido pelo fato de Jesus haver participado da festa na casa de Mateus, que nós vemos nos versos anteriores, que Jesus ele participa de uma festa na casa de Mateus com publicanos e pecadores. Então lá esses líderes religiosos já haviam questionado Jesus ali naquele ambiente e agora eles voltam novamente para questionar Jesus aqui. E que aos olhos dos discípulos de João Batista, dos fariseus e até mesmo de alguns discípulos de Jesus,
Isso pode ter trazido um espanto e uma estranheza, pois festejar era algo muito diferente da maneira de João Batista viver. João Batista vivia uma vida meio reclusa, meio afastado de tudo e de todos, né? Então, a lei mosaica, ela requeria que se jejuasse uma vez por ano, mas isso era multiplicado muitas vezes pelos costumes ascéticos, os quais se tornaram tão fortes quanto a própria lei. Então, vejamos aqui fazer uma aspas aqui, né, para a gente ver a questão desse costume ascético. O asceticismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos, psicológicos e acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Inclusive, isso daqui foi muito utilizado pelos cristãos primitivos. A ideia da criação de mosteiros foi exatamente para isso, para eles se absterem dos prazeres físicos e também psicológicos, buscando somente o espiritual. Jesus, entretanto, ele ignorava esses costumes e isso naturalmente significou, né, tribulação para ele. Quando ele começou a ignorar esses costumes, ele não ignorava a lei, que isso fique claro, ele ignorava os costumes da época, que eram acrescentados à lei. A gente pode chamar, né, como se fosse hoje, existe a Constituição Federal e existem as emendas que são feitas à Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei. E as emendas são pequenos adendos, né, que vão colocando na lei para amenizar algumas situações. Isso era o que aqueles líderes religiosos da época faziam. Existia a lei e existiam os adendos, as emendas que eram criadas, né, e incluídas na lei. Então, Jesus ele não ignora a lei, ele ignora esses adendos, porque isso era para benefício humano e não para cumprimento da lei. Em outras palavras, ele não exagera, conforme faziam alguns dos seus adversários, né? Jesus ele cumpria a lei, mas ele não exagerava e nem exigia muito das pessoas também nesse quesito. Então vamos ver o que diz Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12. Lucas 18, 11 e 12. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não se pode duvidar de que ele tivesse, né, jejuado algumas vezes. No caso de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, a gente vê Jesus jejuando. Dificilmente podemos imaginar que esta tenha sido a única vez que Jesus jejuou. Normalmente o jejum era praticado em períodos de grande tensão, ou seja, o jejum bíblico é necessário em tempos difíceis de tribulação, de perseguição na vida do crente, por ser neste tempo que sentimos maior necessidade de força espiritual para superarmos as batalhas. Por isso, Richard Foster, ele declara que o jejum ajuda-nos a manter o equilíbrio na vida. Então, o jejum não é para você ser usado, não é para ser usado sempre, mas é em momentos específicos e normalmente em momentos de dificuldade, que é onde você precisa estar mais forte nas batalhas. E o terceiro ponto interessante e importante que nós podemos destacar aqui é sobre a prática do jejum. Como que se pratica o jejum, então? Entre os versículos 19 e 22, nós vemos o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. As três metáforas, né, que são citadas no texto aqui, a metáfora do noivo, a metáfora do remendo e a metáfora do vinho, parecem indicar que existem ocasiões que, em geral, envolvem grande tristeza, em que o jejum se torna apropriado, mas que é impróprio na maioria dos aspectos da vida diária. Então, na Escritura, nós encontramos o jejum associado ao luto. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12.
e lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. A Escritura também nos apresenta o jejum como uma forma de consagração, purificação e santificação diante de Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículos 5 e 6 diz assim: E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Também em Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13 diz assim: Agora, porém, declara o Senhor: Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Voltando então às metáforas, quando Jesus fala sobre o casamento, ele afirma que enquanto ele está presente, é tempo de celebração. Mas haverá um tempo em que não estará mais entre os seus discípulos, e que este tempo em que ele não estará mais entre os seus discípulos, é nesta ocasião então que nós, crentes, servos do Senhor, teremos que jejuar entristecidos. Então, este é o momento. Jesus não está conosco, então nós teremos que jejuar entristecidos. É exatamente nesse momento, quando o noivo será retirado. Então, sobre o remendo, também é possível que Jesus esteja sugerindo que seus discípulos precisam romper com as velhas práticas religiosas. E a última metáfora, a do vinho novo em odres novos, refere-se à palavra de Deus que está sendo ensinada a crentes novos. O crente novo deve tornar-se uma nova criatura em Cristo, rompendo-se com este mundo, a fim de permitir que haja crescimento espiritual. Em relação às vestes novas com remendos velhos, Jesus estava falando acerca da lei que estava sendo emendada com práticas novas ali. E não é isso. Nós não podemos fazer isso. Se você segue a palavra, é a palavra. Você não precisa trazer adendos à palavra de Deus. Ela é única e ela serve como instrumento para a nossa vida. Então não tem como você pegar algo que é velho e tentar emendar algo novo. Então, o que eles estavam tentando fazer? Pegar a tradição religiosa e tentando emendar o evangelho na tradição religiosa. Não é possível. Ou você fica com a tradição, ou você traz o evangelho que transforma e muda a vida do ser humano. E em relação ao vinho, é a mesma coisa. Não tem como você pegar uma pessoa que foi inserida nesse evangelho novo e trazê-la, com os velhos costumes, com as velhas coisas da vida dela. Não, ela tem que se tornar uma pessoa nova, ela tem que se vestir do novo, é o que Paulo fala lá em Colossenses. Então, tirando os fariseus que jejuavam 2 vezes por semana, como o relato de Lucas 18:12, a Bíblia não nos apresenta uma orientação de como e quantas vezes jejuar. Contudo, ela nos ensina quando nós devemos jejuar. E aqui seguem pelo menos 4 orientações de quando nós devemos jejuar. Primeira, quando nós estivermos enfraquecidos. Segundo, quando estivermos entristecidos. Terceiro, quando estivermos enlutados. E quarto, quando nós estivermos abatidos. Todos esses você encontra nos textos bíblicos que nós lemos aqui e que também você vai procurar na Bíblia e você vai encontrar. Para a gente poder concluir, então, a conclusão que nós chegamos acerca do jejum é que podemos afirmar que ele deve ser realizado para buscar e glorificar a Deus.
Zacarias capítulo 7, versículo 5 diz: Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses durante os últimos 70 anos. Foi de fato para mim que vocês jejuaram? Se nosso jejum não é para Deus, então nós fracassamos. Então, quando você for pensar em jejuar, lembre-se desta mensagem, lembre-se deste sermão aqui, deste estudo, porque o jejum, ele não é para ser feito a qualquer momento, ele não é para você emagrecer, ele não é para você se sentir espiritual demais, não, ele é para você quando você estiver enfraquecido, entristecido, enlutado ou abatido, tá bom? Então busque ao Senhor de verdade para se fortalecer no Senhor. Que Deus te abençoe.